tudo bem? Você já tomou seu café hoje? Se não tomou, te convido para tomar um cafezinho comigo agora e refletir sobre outros grãos da Palavra de Deus. Você deve concordar comigo que se tem uma coisa que é gostosa, é a gente ganhar um abraço de quem a gente ama, ou às vezes até um abraço de quem a gente nem conhece tão bem, mas no momento em que a gente precisava de um acolhimento, é ou não é? E tem um abraço específico aqui na Palavra de Deus, de uma história que Jesus conta, que para mim enche o meu coração desse calor, desse aconchego que Deus, na figura de um pai, nos oferece. Eu me refiro a uma das parábolas de Jesus e eu diria que talvez uma de suas parábolas mais famosas, que é a parábola do filho pródigo. Eu já ouvi outros estudiosos e pregadores dizerem que talvez um título melhor seria a parábola dos filhos perdidos, porque ambos estavam igualmente perdidos, cada um em seu ego egoísta, religioso, legalista, libertino, mas isso não vem ao caso porque o grande protagonista da ênfase que eu quero dar agora é o abraço do Pai. Veja só o que acontece aqui nas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Como você conhece essa história, muito provavelmente já leu ou já ouviu, eu vou apenas te lembrar que o pai tinha 2 filhos, o mais novo resolve pegar a parte da herança que lhe cabia e sair pelo mundo. Aquele desejo de sair das paredes da casa paterna e conhecer uma vida que até então lhe era desconhecida. E nessa saída ele vai, ele mete os pés pelas mãos, ele gasta tudo que tem numa vida promíscua, a Bíblia chama de uma vida dissoluta, ele realmente se atrapalha todo nos seus valores, nas suas paixões, deixa aquilo coordenar seu coração e sua mente e se dá muito mal. O texto diz que ele termina em uma pocilga. Ele está trabalhando como cuidador de porcos. Isso é muito significativo porque quem conta essa história é um judeu, para que outros judeus ouvissem. E quando se fala de porco no judaísmo, está se falando de um animal imundo, cuja carne era proibida de ser comida, né? Cá entre nós eu lamento profundamente isso, porque bacon é vida, né? Bacon é muito gostoso, mas os judeus não comem e naquela época também não. E o camarada, depois de tantas escolhas mal feitas, começando com a infeliz escolha de sair da casa do pai, termina num lugar que eu diria que é abaixo do fundo do poço. Tem gente que bate no fundo do poço, esse camarada foi embaixo, numa pocilga, para cuidar de porcos. E o que eu quero chamar a atenção começa aqui no verso de número 17. Enquanto lá estava, diz o texto que, caindo ele em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Aí veja o que é que ele ensaia para falar para o pai. Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A sair, levantou-se e foi para o pai. Primeiro ponto que eu quero destacar é esse momento em que ele cai em si. É o próprio João, na Palavra de Deus, que diz que o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, de toda a justiça e do juízo. Aqui é um mover do Espírito que precisa alcançar o coração de quem está em pecado e fazê-lo cair em si. O jovem caiu em si e neste momento de reflexão, de autorreflexão, ele percebe, puxa, os empregados de meu pai têm acesso a uma fartura que eu não tenho. Vou voltar para casa e demonstrar meu arrependimento ao papai. E ele então se põe a caminho e volta. E diz então que, estando ele ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Esta é a cena, para mim, de clímax dessa história, o abraço do pai. Um pai que poderia ter ficado no alpendre da fazenda olhando aquele filho mendigo voltar para casa e pensando cá com ele, agora ele vai pagar a besteira que fez, vou deixar ele num castigo bom. Mas esse pai vence tudo isso, corre na direção do filho e o abraça. E olha só o que acontece no meio desse abraço, de um beijo. No verso 21, o filho então põe para fora o discurso que ensaiara. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai corta, interrompe e diz assim:
Depressa, meus servos, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem o anel do seu dedo, calçado nos seus pés, e a partir daqui ele manda dar uma festa, manda matar e assar o boi gordo da fazenda. O ponto aqui, queridos, é que no abraço do Pai, as nossas desculpas para Deus, as nossas explicações se tornam desnecessárias. Percebe como o Pai aqui interrompe o discurso de desculpa do filho? Corta na metade, nem deixa ele terminar porque aquilo não era necessário. O que importa é quando caímos dentro de nós mesmos, neste momento de arrependimento, decidimos voltar à presença de Deus e pode ter certeza que, como Pai, Deus estará de braços abertos, não esperando desculpas, explicações ou justificativas, mas querendo simplesmente o abraço de um filho arrependido. O nosso cafezinho de hoje fala sobre isso, sobre esta chance que Deus te dá de primeiro trabalhar em teu coração e lhe convencer de um pecado que o está afastando da casa paterna. E em segundo, uma vez arrependido ou arrependida, fazer voltar até Ele, fazer você voltar até Ele, que estará de braços abertos, não para ouvir de você suas explicações, mas apenas para sentir o teu peito batendo em arrependimento, próximo ao coração do Pai, e então lhe acolher num abraço para dentro da casa e para uma vida plena e abundante. Que você se sinta abraçado e abraçada hoje pelo Pai, em nome de Jesus. Amém.